nós temos um caso fatídico que aconteceu aqui na Praça dos Três Poderes, que foi um atentado terrorista ao STF, né, de um senhor que sai lá de Santa Catarina, sim, com artefatos explosivos. Ele ataca como o símbolo a estátua da Justiça, e aí, em vários fatos ali, acaba, né, cometendo o ato contra a sua própria vida. Mas foi um marco dentro dessa estrutura de desregulamentação, de instigar radicais a ferir a nossa democracia, que é uma democracia nova, jovem, né, que está tentando se consolidar a cada momento. Nesse sentido, o ataque às instituições, em especial à instituição da Justiça, feito por esse senhor, né, que atua atacando artefatos explosivos e tudo mais, é um teste sobre a legitimidade dos três poderes. Mas isso reverbera até antes, quando tentam atacar o aeroporto em dezembro, quando atuam aqui no 8 de janeiro. Esse processo de atrito é um próprio ataque às instituições e à democracia e à governabilidade do país. É uma crítica da própria sociedade sobre a legitimidade do que é ser governado ou não no Brasil. E eles testam esses limites. Então, já entramos aí num ponto importante, que é o 8 de janeiro. Né, sobre o aspecto histórico. Então, o nosso olhar é sobre um fato que vai estar nos livros didáticos. Os alunos daqui para frente vão estudar esse momento, porque é um momento que também casa com o fato que ocorreu nos Estados Unidos, né, que é um movimento mais extremista dentro dessas reivindicações em cima de determinados interesses. E aí o 8 de janeiro acontece dentro de que contexto sobre o olhar historiográfico? Bom, junta um pouco de tudo aquilo que a gente falou. É o entendimento que a sociedade faz da atuação dos três poderes, é também a insatisfação da sociedade com a condução do Estado Nacional Brasileiro pelos três poderes, embora eles não consigam identificar realmente um culpado, um responsável por essa insatisfação. Culpam às vezes a presidência, culpam às vezes o Superior Tribunal Federal, e de certa forma com algumas críticas pontuais. O ataque do 8 de janeiro vai inclusive contra a própria estrutura do governo de manter ou não o processo democrático brasileiro. Essa manutenção do processo democrático brasileiro, ao ser questionada com os ataques do 8 de janeiro, ele levanta algumas questões sobre a democracia brasileira no sentido de, atacaram, essa população atacou, foi um golpe de Estado, ou pelo menos a tentativa de um. Por que eles achavam que era válido derrubar os três poderes e atuar tentando legitimar uma ordem que eles estavam ligados, né, que eles estavam reverberando, ressoando? E por que aquele projeto para eles era melhor do que o projeto atual? Isso demonstra, de certa forma, um descrédito das instituições brasileiras e uma percepção que o brasileiro tem sobre a governabilidade do país, mas ele não sabe muito bem como nem o porquê. Ele não consegue delimitar claramente por que ele está insatisfeito com o país de fato, com a governabilidade de fato. É interessante porque o 8 de janeiro ele não atacou a presidência ou o Superior Tribunal Federal. Ele atacou os três poderes. A Câmara foi invadida, foi depredada. O território brasileiro foi ameaçado dentro da sede dos seus poderes. O que também reverbera com o que aconteceu com os Estados Unidos, muito bem lembrado na sua questão. Isso mostra que as instituições democráticas mundo afora, elas têm encontrado dificuldades em ser democráticas de fato e representar a sociedade. É muito interessante, o povo brasileiro questiona e ao atacar os três poderes, vai botar em xeque não só a atuação política brasileira dentro desses três poderes, mas fazer com que a sociedade se questione o que está errado com a democracia brasileira. E é só com a democracia brasileira? Não. Ou não? Não. Isso é um movimento global. É um processo que reverbera mundo afora.
Eu acho que talvez a desigualdade econômica social, a falta de acesso a uma qualidade de vida ou a benefícios sociais que o Estado deveria garantir, como educação, saúde, moradia, alimento, emprego, isso mostra um desacordo entre o que a sociedade imagina como ideal, não como utópico, mas como possível, como realizável, e aquilo que o governo atualmente tem entregue, né? Mediante, obviamente, cada um os seus esforços. Quando você fala sobre as bancadas do Congresso Nacional e suas especificidades, a bancada da segurança, que geralmente é chamada de bancada da bala, de forma pejorativa, tem uma preocupação com segurança que é legítima. Eu acredito que a atuação esteja equivocada no sentido de tentar ampliar acesso a armas como se isso fosse uma forma de garantir segurança de fato, né? Todo mundo armado. Me parece muito um retrocesso no sentido de olho por olho, dente por dente, todo mundo vai terminar segue banguela. A bancada do agronegócio, né, que geralmente é associada com uma bancada latifundiária, uma bancada do boi, né, tá ligado a um processo de exploração do território geográfico brasileiro, mas também de um processo econômico que o Brasil possui. Só que historicamente baseado nesses ciclos, que agora é o ciclo da soja, né? O problema é a concentração gigantesca desses recursos na mão de pouquíssimos proprietários que querem manter essa concentração de poder entre eles, enquanto de fato a sociedade não acessa a terra, né? Daí o não cumprimento da Constituição no processo de reforma agrária sendo cobrado por movimentos sociais como o movimento dos sem terras. Agora, a bancada evangélica, ela talvez seja uma das mais problemáticas da sociedade compreender, porque uma preocupação com a exploração econômica e com a ascensão econômica brasileira com a terra, uma preocupação com a segurança e com a sociedade segura no Brasil, quase todo mundo compreende. Agora, a questão moral religiosa por trás de um projeto evangélico de ocupação dos espaços políticos, isso meio que está criando um certo atrito na sociedade brasileira que se colocava como laica há pouco tempo atrás, deixando uma liberdade, uma autonomia religiosa para todos. Tanto é que, por mais incrível que pareça, lembra quando você falou sobre o plano piloto simbolizar um avião? Então, esse design do avião, ele foi sem querer querendo, porque originalmente era para ser uma cruz, mas por conta do relevo e da ocupação do território, ele ficou meio curvado, revelando mais um avião, sinalizando também um projeto desenvolvimentista, quando foi criado o Designer Brasília, né? Do que a cruz. Mas a ideia de uma sociedade, de certa forma, influenciada pelo cristianismo, está presente em todos os lugares aqui, né? Desde a catedral até a própria estrutura do eixo. Você trouxe um ponto importante, essa questão, né, da diversidade, da pluralidade de vozes que o Brasil possui como nação. Lá no museu, a gente visitou e viu uma exposição que se chamava Território e Diversidades. Né? Então a gente olhou vários atores da nossa sociedade sendo materializado nas obras, né, que mostra mesmo esses Brasis, né, de uma diversidade geográfica, sociológica gigantesca. Então, isso é uma coisa que às vezes a sociedade brasileira tenta impor ou tenta de certa forma bloquear no seu próprio entendimento, que é justamente compreender a dimensão continental que o Brasil é e a diversidade humana cultural que o Brasil possui. Querendo homogeneizar a população brasileira, né? Não é o melhor caminho. A sociedade brasileira é muito diversa. Tentar colocar todo mundo no mesmo balaio, fazendo a mesma coisa, seguindo o mesmo padrão, orientando os mesmos desejos, é como se você tivesse que obrigar todo mundo a torcer pelo mesmo time, ou a organizar uma sociedade baseada na diferença com os outros e não nas suas semelhanças com os outros, enquanto brasileiros. Eu já tenho alguns problemas com o próprio entendimento de espaço territorial, porque eu não acho que nenhum ser humano deveria ser considerado ilegal em lugar nenhum do mundo. As fronteiras são construções artificiais, você melhor do que eu sabe disso. E elas são construídas nacionalmente, territorialmente,
para legitimar um poder de Estado sobre essa sociedade. Por que não permitir que o Brasil seja justamente essa nação do futuro que tanto almeja e deseja ser, aonde nós entendamos e aceitemos essas diversidades que a sociedade pode promover? 8 de janeiro, nós temos aí, né, um roteiro da tentativa de golpe. Então, os manifestantes que estavam alojados no quartel do Exército, de repente começam a rumar em direção à Praça dos Três Poderes a partir do eixo monumental. Até aí, uma manifestação como ocorria também do outro lado da história. Vinham caminhando com toda a organização da Polícia Distrital, que facilitou a chegada dos manifestantes até aqui a Praça dos Três Poderes. Em determinado momento, a coisa muda. Você percebe uma articulação de ações dentro de uma estrutura que já estava sendo solidificada antes do evento. Então, no final das eleições, aliás, já nas eleições, bandeiras, né, tirando a legitimidade do nosso pleito, e isso estimulava esses extremistas. No momento que eles chegam aqui, isso se solidifica a partir de ações coordenadas, visando desestruturar e visando colocar um ponto que legitimaria o golpe militar. Quem está dizendo isso? A justiça, a mídia e, consequentemente, a história. Aquilo que a gente falou vai estar nos livros de história, esse evento. Sim. Então, eles começam a depredar os prédios. Aí, o cenário diz que a intenção deles era ocupar os prédios. Consequentemente, o presidente, o ex-presidente que tinha ido embora para os Estados Unidos, se alojado e não participando da entrega da faixa aqui no Brasil, voltaria como salvador da pátria, e isso levaria aí a um golpe militar. Aqueles que estavam no acampamento do quartel são alguns dos envolvidos no processo. Na verdade, o que antecede o 8 de janeiro é uma onda de mobilizações, diversos caminhões e ônibus vêm de outras cidades para aquele dia, né? Para a região, para Brasília, se encontram obviamente lá no QG do Exército, né, no quartel, descem o eixo monumental, passando pela torre, passando pela esplanada dos ministérios, e eles não vêm para ocupar a Praça dos Três Poderes. Isso fica nítido, na verdade, no que dispara o processo. Lá ainda na Alameda dos Estados, que é onde ficam as bandeiras dos estados na frente da Câmara dos Deputados, ocorre a dispersão do movimento em 3 blocos. Um desce para o Supremo, um desce para o Palácio e o outro invade a Câmara. Esses 3 blocos atuavam de forma organizada e coordenada nos bastidores, por aqueles que hoje em dia a gente sabe são afiliados aos famosos Kids Pretos, né? Parte das forças especiais brasileiras que são especialistas em desordem e distúrbios urbanos, movimentação de guerrilha, a atuação dessa forma. Então os ataques, na verdade, foram orquestrados, eles foram organizados. Toda a investigação até agora aponta esse caminho, os dados colhidos, as diligências feitas pela Polícia Federal, pela Polícia Judiciária, tudo isso aponta para uma conspiração que acontecia nos bastidores do poder. O ex-presidente não reeleito que estava nos Estados Unidos sabe dos eventos, sabe do processo e, de certa forma, está ali orientando indiretamente nos bastidores. Mas a atuação é orquestrada para atacar a sede dos poderes, para tentar, de certa forma, deslegitimar o processo político ou demonstrar a fraqueza do processo político e, com isso, exigir uma atuação mais incisiva das Forças Armadas. Tanto é que, naquele momento, embora apenas em caráter de transição, o ministro da Justiça era o Flávio Dino.
E o Flávio Dino quase decretou a intervenção militar como uma forma de controlar os ataques. Foi dissuadido pelos próprios bastidores do poder, achando que era uma desculpa para a transferência do poder do presidente para os militares, demonstrando a fraqueza do presidente. Com a tomada de decisão de fazer uma comissão específica para lidar com esse problema, e com uma representatividade das três casas. Das três casas, organizada com os três poderes e com o auxílio das forças de segurança ligados à presidência da República, isso obriga uma nova ação. Tanto é que a desocupação do prédio foi feita à força. Né? Quando entra a polícia judiciária, a polícia congressual para tirar os manifestantes, foram atacados. Tem um caso simbólico, emblemático, que foi para a CPI, que é de uma policial que foi atacada com barras de ferro na cabeça. Se não tivesse com o capacete, tinha morrido naquele dia. Então, esse ataque às instituições, que vai estar presente nos livros de história daqui a alguns anos, vai não só levantar as questões sobre a fragilidade do sistema político brasileiro, mas também da sua força, a sua resistência, a sua capacidade de articulação e de resposta rápida frente a um grande problema. Nos bastidores isso ainda não está resolvido e acho que talvez vai demorar alguns anos para a gente digerir esse amargor, esse sabor errado que está sobre o processo político brasileiro. Eu volto a bater no martelo. Precisamos dar muita atenção para aquela casa. Legislativo é onde está, de fato, o nosso grande gargalo no processo político brasileiro. É onde tem mais problemas no sentido de atender o país. Eles estão promovendo inadvertidamente ou intencionalmente uma divisão brasileira cada vez maior, definindo o Brasil como se fosse uma disputa de campo político ideológico apenas e não como se fosse um projeto de Estado nacional para a sociedade. É o famoso dividir para governar. É mais pequenos fácil. micros poderes no norte, no nordeste. Como que a gente pode, por exemplo, dar tanto poder para um presidente de Câmara, um presidente do Senado, que para ser eleito no seu território foi eleito com menos de 200 mil votos. Ele não representa a nação, ele representa o seu estado, mas ele passa a controlar a Câmara, os deputados, senadores, e com isso ele ascende a um poder que não era dele naturalmente. O que está começando a gerar um certo atrito político é justamente esse desequilíbrio entre a representatividade da sociedade e os interesses particulares de alguns grupos políticos. É aí que está o nosso X da questão para entender esse novo Brasil que surge a partir do 8 de janeiro. Esse talvez seja o grande problema, a grande promessa não cumprida do desenvolvimento brasileiro na construção de Brasília. Não colocou o povo como parte do processo de organização desse Estado Nacional que surge, né? Como sempre no Brasil, o povo nunca está à frente, né? Sempre está atrás.